no vídeo de hoje comentar a notícia que acabou de sair, que o João Dória vai aumentar as restrições novamente no estado de São Paulo, inclusive com toque de recolher das 11 da noite até as 5 da manhã. Então, nesse intervalo, vai ter toque de recolher. Eu até entendo essa questão de que você diminuiu a restrição de pessoas na rua, obviamente você diminui as oportunidades de contato, consequentemente você diminui a exposição ao vírus. Ok, até aí isso é óbvio, isso é ciência. Só que a minha visão, a minha crítica, e é uma crítica que é simples, o racional que eu vou utilizar foi o mesmo racional que eu utilizei para criticar o Bruno Covas, quando no auge da pandemia, ainda no ano passado, ele aumentou a restrição de carros em São Paulo, diminuindo a quantidade da frota de ônibus e trens. Então, vamos parar para pensar nesse racional. Ele achou que isso poderia diminuir a aglomeração das pessoas, mas é justamente o contrário que ocorreu. Por quê? Você passou a ter rodízio dia sim, dia não de carro. Então, aqueles que poderiam ir de carro todo santo dia, sozinho no carro, sem ninguém por perto, durante a locomoção, acabou perdendo essa oportunidade de ficar isolado. E para trabalhar, teve que começar a pegar transporte público, que tinha uma frota menor e circulação menor. Ou seja, era a mesma quantidade de pessoas disputando menos espaço no transporte público. Ou seja, se aglomerando. E quem ia de carro, dia sim, dia não, passou a não poder ir mais. Então tinha que se aglomerar também no transporte público. Quando eles restringiram também o horário de funcionamento de shoppings, o que aconteceu? As pessoas passaram a se aglomerar naquela janela menor que passou a existir para frequentar aquele ambiente. Ou seja, quando você reduz uma janela, as pessoas tendem a se aglomerar em um menor espaço de tempo no mesmo ambiente. Isso me parece uma coisa muito lógica. Agora eles estão propondo o toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. Aqui em São Paulo, pelo menos, diversas pessoas que entram cedo no trabalho e que moram nas periferias saem geralmente entre as 4 da manhã e as 5 da manhã para chegar no horário correto no trabalho. Tá? Então imagine, as pessoas que saem um pouco antes das 5 ou vão passar a chegar um pouco mais tarde no trabalho ou correrão o risco de serem multadas. Então, o que tende a acontecer? Tá? Isso, assim, usando o racional. Tá? Aqui não precisa usar ciência, usando o racional. As pessoas que iriam ao trabalho, que saíam antes das 5 da manhã, vão começar a se aglomerar às 5 horas. Então, das 5 horas, todo mundo se aglomera no transporte público para chegar no seu trabalho no horário correto. Então, essas pessoas que vêm da periferia, que antes iam de uma maneira espaçada no transporte público, agora vão se aglomerar a partir das 5, já que antes disso não pode, em tese, você sair da sua casa, que você pode levar uma multa, porque está vigorando o toque de recolher. O mesmo racional vale para as 11 da noite, quando, por exemplo, tem pessoas que fazem horários diferenciados, né? Tem gente que sai às 8 da noite, às 9, às 10, às 11 do trabalho. Então agora as pessoas têm uma janela máxima, um limite máximo, ou seja, até às 11 horas todo mundo tem que estar em casa. Então quem sai às 11 do trabalho vai ter que sair umas 10h20, 10h30, ou seja, o que eu quero transmitir para vocês? Vai ter uma aglomeração com certeza das 10 da noite até as 11 de todos aqueles profissionais que fazem horários alternativos que vão ter que ir embora no máximo até 10 horas para chegar às 11 em casa. Então o que eu questiono é o seguinte: toda vez que se diminui a janela onde as pessoas possam circular, diminuir o intervalo, é óbvio que vai aumentar a aglomeração, faixa reduzida de tempo, ainda que seja das 10 da noite às 11 da noite, vai ter uma aglomeração nesse horário que não teria se não tivesse esse toque de recolher. Então, o que eu fico com a impressão é o seguinte: é mais uma medida política, é mais uma medida para repercutir bem na mídia, dado que a mídia hoje se opõe ao Bolsonaro por ser contra as restrições, então a mídia acaba batendo palma para todo político que aumenta as restrições. Na minha visão, tá? Isso é uma opinião, não estou afirmando que é isso, mas na minha opinião, o Dória, por ser marqueteiro e por nessa pandemia saber que tem o apoio da mídia contra o Bolsonaro, qualquer medida de restrição que ele venha a tomar, e no caso tomou, ele vai ter o aplauso de uma parcela importante da mídia. Então, a sensação que eu fico é o seguinte: a medida na prática vai gerar aglomerações em determinados horários que antes não gerava.
pelas restrições e pelo toque de recolher. Então é mais uma coisa para inglês ver, é mais uma coisa para repercutir bem na imprensa, para ter um ganho político, do que efetivamente ajudar na pandemia. Porque se você passa a criar horários específicos, que as pessoas passam a se aglomerar, tipo 5 da manhã, e horários próximo, e horário próximo às 11 da noite, é um fato que vai ter aglomeração para as pessoas chegarem a tempo em casa. Então, aumentando a aglomeração, aumentando o contato dessas pessoas, é óbvio que você vai permitir a expansão mais rápida ainda do vírus. Então, para mim, isso não é científico, é puramente marqueteiro, é puramente político. O lockdown, para dar realmente certo, teria que ser uma restrição intolerante, onde ninguém pudesse sair de casa. Porque basta numa família onde moram 10 pessoas, basta que uma saia, que se ela se contamina, não adiantou nada as outras 9 que ficaram presas em casa ficarem presas, porque elas também vão se contaminar. Então, esse é o meu ponto, é mais política do que ciência. Lockdown, na minha visão, só é efetivo se for rigoroso, intolerante. A partir do momento que o Estado garantir que ninguém saia de casa, aí acaba a disseminação do vírus. Mas aí até quando vai o lockdown? Será que a população aceita essa medida autoritária? Esse é o ponto. Então, a minha interpretação é essa, o Dória foi marqueteiro, ele foi político, efetivamente acho provável ter quedas na contaminação, acho que pode até aumentar, dado essas aglomerações que vão passar a ocorrer no começo da manhã e no final da noite. Pessoal, não sei se vocês concordam comigo, deixem os comentários criticando ou não a minha análise. Se vocês concordam, curtiram o vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.